Olá, amigos do Mundo Pet. Que bom estar com vocês em mais um episódio de História de Patinhas. É muito importante a presença de vocês para ouvir nossas histórias e inspirar histórias. Hoje a gente tem um episódio muito legal, muito importante, que é um episódio que eu convidei 2 colegas veterinários, amigos, que são especialistas, que têm muita coisa para contar para a gente, além de contar a história de vida deles. Paulinha está aqui. Olá. Irmã. Tudo bem? Aqui a gente está a Renata, veterinária. Oi, tudo bem? Rafael, veterinário. Tudo bom? Gente, é um prazer ter vocês aqui. Eu estou muito contente que vocês aceitaram estar aqui com a gente para contar a história de vocês. História de vida, história dos pets. Porque aqui é história de patinhas, mas na verdade a gente, quando chama veterinário, eu fico muito curiosa de saber, né? Por que ser veterinário, né? Muita gente quer ser veterinário, depois desiste, ou desiste porque tem dó dos animais, acha que não vai conseguir. Então, sempre que a gente traz um veterinário aqui, eu tenho vontade de saber por que quis ser veterinário, se teve uma vontade antes de ser, né, ter outra profissão, antes da gente começar a contar a história de vocês de patinhas desde crianças. Não sei com quem eu começo, com o Rafa, acho. Pode ser. Então, vamos lá. Veterinária não foi minha primeira opção, tá? Eu sempre quis fazer medicina. Quando eu me formei no colégio, eu prestei para medicina. Todo mundo sabe que é bem difícil entrar em medicina e as faculdades particulares é bem cara. Eu prestei, não passei, óbvio, e fui fazer cursinho. Óbvio, foi ótimo. Porque, Você passou essas faculdades particulares. Desculpa, as públicas. Sim. E é muito difícil entrar. Poucas vagas e muita gente prestando. Não passei e fui pro cursinho. Porque muita gente fazia o colégio e o cursinho junto para poder entrar na faculdade de medicina. Eu só fiz o colégio, não fiz o cursinho. Então, eu fiz o colégio e prestei. Não passei, fui fazer cursinho. Meu irmão já estava fazendo veterinária. Meu irmão também é veterinário. Seu irmão mais velho? Meu irmão é mais velho. Quanto tempo? A gente tem diferença de 1 ano e meio. E ele já fazia veterinária. Eu fiz cursinho durante 6 meses. Eu falei, vou prestar para veterinária. Tô pronto. Passei. Falei, quer saber, eu não vou ficar mais no cursinho, porque eu não aguentava mais estudar. Falei, vou para fazer veterinária. Comecei, gostei, tô até hoje. É algo que eu sou bem realizado, faço o que eu gosto, e é isso. E é medicina, né? A gente, quando tem qualquer coisa da saúde dos nossos filhos, a gente pergunta pra Paty. A gente é pediatra. Não, claro, depois eu pergunto pro E se tem uma coisa que a gente sabe é que, assim, quem gosta de biológicas, né, quem quer mexer com essa parte de ciência, você já sabe desde criança, né? Sim, assim, sim. Você já não foge da matemática, você já foge da parte da estatística, eu não quero isso, talvez eu não gosto muito de história. Aí você vai para ciências. E é muito comum, o que o Rafa falou é muito interessante, porque eu já falei isso no episódio. A gente gosta de cuidar e, sim, na maioria das vezes, eu até converso com os colegas veterinários, a gente gosta de cuidar de humano e de veterinário, né? A gente gosta de cuidar. Então, assim, você já nasceu, na minha opinião, para gostar de cuidar, de tratar, né? Então, isso que o Rafa falou, você fez bate com a minha mesma história. faculdade do seu irmão? Tipo, vocês Eu estudaram comecei numa outra, na... pedi transferência para a mesma que a dele. Jura? Nossa, que laços sobre isso, né? Não Sei é lá, tão legal, não. Não, Chega em casa, a gente não quer falar de veterinária, não. Não, cheguei em Não casa... porque assim, e também não é nem só que não quer falar, a questão não é essa. É que, por exemplo, o Fábio, meu marido veterinário, todo mundo já sabe. Cada um tem uma conduta, né? Então, assim, a gente pode até debater alguma coisa, mas aí não é em casa que a gente vai fazer isso. Claro. Não é? E ainda se ele não concordar, você vai ter razão, então você fala, não, tá bom, valeu. Eu sou mulher, eu tenho razão. Sempre tem razão. Não, né? Sem discussão. Rê, conta pra gente. Comigo, Por quê? Na verdade, foi um pouquinho diferente, porque em casa a gente sempre teve, né, ou cãozinho, ou gato. E a presença deles, acho que na minha vida, né, fez eu ir para esse lado, né, da veterinária em si. Concordo com a parte do cuidar, acho que desde pequena eu também tenho, e é observado isso também em mim, né, no comportamento, mas eu acho que eles, na minha vida mesmo, sempre fizeram muita diferença. Então, me atraiu mais para a área da veterinária já desde o começo, do que pensar na medicina em si. Nunca foi uma vontade minha, por exemplo, prestar para medicina, nada disso. Sempre foi na veterinária mesmo. Mas você já sabia, sei lá, com 8 anos você já imaginava? Ou você demorou Eu sempre tava ali com um bichinho junto comigo, Quando assim, alguém quando eu te não tava na perguntava, escola, que tava em faculdade casa... você vai fazer? O que você vai Sempre ser? falava. Sempre. Mas não tinha veterinário na família. Ninguém. Porque quando Surgiu tem na é cabeça mais... mesmo, e foi isso. Não me espelhei em ninguém, não. E assim foi.
Muito legal, cara. Falando nesse ponto, conheço colegas que hoje são veterinários e fazem medicina. Olha só. Olha só. Tem pelo menos uns 2 ou 3. Faz muito sentido, né? Porque tem muita coisa que se conecta. Sim. Quando eu pergunto pra Paty, ela nunca errou em nenhum... Desculpa. Ela acertou todas. Ô, médicos, por Lógico favor. que Calma, não é assim também. Eu não fico, pô, Mas não. tem muita coisa que se conecta. Quem sou eu? Eu sou marketing, eu sou publicidade, sou outra área. Mas, assim, eu observo muito a Paty. Acho que as coisas se conectam. Né? O humano é diferente do animal, mas tem partes do corpo. É que vocês não têm muita coisa filho que é igual. ainda, né? Não. Ó, por exemplo, que nem eu até contei em outro episódio. Quando nasceu meu primeiro filho, já era veterinária, andava, né, com 33 anos. E aí, tipo, eu e o Fábio. As enfermeiras, a gente já catava o bebê, já lavava, entendeu? Já colocava no peito, já virava. Não tinha isso. O umbigo, o pessoal fica meio que assim, tá ligado? Com Não. medo de pegar, de segurar. Pra gente, não. Tá bom, a gente Era vai dar um natural banho, já, vai né? fazer... Não é que é natural, porque você já tem aquele, né? Por isso que quando a Paulinha fala que é muito parecido, porque você acaba tendo... eu acho que o dom de cuidar e de não ter medo, porque você sabe que você tá fazendo o bem, né? Isso vai mudando bastante. Você vai entendendo as partes dos corpos, né? O corpo que humano, isso não vai fazer mal, né? Muita coisa se Sim. conecta, muita coisa Sim. tem, né? E aí você tem mais noção de quem não tem. Eu não tenho muita noção, porque eu não sou da área. Então você acaba conectando muito mais coisas. E quando vocês vão ter um filho humano? Ai, meu Deus. Ué, já que a gente entrou nesse assunto, Não é né? algo planejado, não. Não tem nada planejado. Não? Não. Ai, quantos Não. anos você tem, Rê? 34. Ai, ó, sem pressão. Não, para, só tô Tá. dando um toque. Não. Quem que é agora? A Gisele Bündchen, 45, tá tranquila. Tá tranquila? Ué, essa Gisele Deus Bündchen Tem mais Deus. 10 anos pra pensar. Deus me livre ter um filho com 45 anos, meu Deus do céu. Cara, eu já tô cansada. Eu demorei pra ter imagina. também, sabia? Eu tive meu primeiro com 38. Eu só queria viver, curtir. Imagina, na sua idade de 34, o pessoal perguntava, falou, não vou ter agora nunca. A gente tava indo pro Carnaval de Salvador. Não tava pensando nisso. Daí eu tive com 38, eu tive o segundo com 40. Não sei, Rê, me ouve, Meu a Deus gente do cansa. céu. Meu, Depois é pior, então, né? Fica cansativo. Agora eu quero ver o seguinte, vamos ver sobre a infância. Quem começa? Você isso não é legal. teve, você nunca teve animal na sua infância? Não. Assim, pouco tempo. Por que eu falo pouco tempo? Porque sempre que eu pegava um cachorro, meu pai mandava eu devolver. Ah, tipo, era que nem meu pai, ele não gostava Entendeu? muito de animal Era no isso. começo. Você pegava pra adotar, é isso? Eu pegava pra cuidar Ah. e meu pai chegava em casa e meu pai, não, pode devolver. Não ficava um dia em casa, no máximo. Pode devolver. É. Nunca deixou. Isso com quantos anos, mais ou menos? Ah. O primeiro que você trouxe. Uns 12 anos, mais ou menos. Hum. Ele nunca quis que eu ficasse com o cachorro, porque a gente sempre morou em apartamento. E meu pai sempre contra ter animal em apartamento. Porque ficar preso, não sei o quê. Se fosse... Ele sempre falou foi o que ele falou pra mim, né? Se a gente morasse em casa, poderia ter tranquilamente. Meu pai trabalhava numa empresa. Nessa empresa, ele tinha 3, 4 cachorros. E ele levava pra passear os cachorros. Na empresa. Então ele gosta. Mas em casa, não tinha. Olha só. Entendeu? Ah, então ele tava falando a verdade. Mas Sim, e aí? Aí você passou sem ficar tão próximo? Sem ficar tão próximo. Aí foi depois que vocês estão juntos, é isso que rolou Depois, primeiro? isso. Ah. Aí tem o Antônio Carlos, que é o filho dela. Que é o gato. Que é o gato. Mas quem decidiu pegar? Foi comigo. Tá vendo? Não foi nem você. Foi Cadê de a boa. sua cachorrinha? Depois fala pra gente. Fala da cachorrinha. Você teve uma cachorrinha. Você tive. teve vários, você falou, né? Tive Ah lá, vários. essa aqui, não é? Essa é a quantos anos Fanny. você tem aqui? Ai, nossa, acho que eu tinha uns 9, 10 Gente, no máximo. é muita carinha dela, né? Linda. Mas essa Idêntica. cachorrinha foi engraçado porque eu e meu irmão, eu lembro que a gente saiu, meu irmão é 4 anos mais velho que eu. E antes era bem comum, né? Mesmo criança, o pai pedia, vai buscar não sei o que na vendinha. E aí a gente foi. Só e aí, vocês dois? Só nós dois. Na volta, ela seguiu a gente. Aí a gente, assim, não, né? A gente já não pode ter bicho, né? Mesma história. E ela ficou, a gente, né? Imagina, inocência de criança, falou, você espera aí que a gente vai ver se você pode entrar. Depois a bichinha ficou lá esperando. Aí a gente chamou Olha a nossa mãe, né? Falou, vamos lá ver, o cachorro seguiu a gente, é pra ela morar com a gente, né? Dá tudo certo. Aí minha mãe acabou deixando ela ficar e ela ficou com a gente. Eu tinha 4 anos na época. E ela me acompanhou até o 2º ano da faculdade. Até os 21 ali, ela viveu comigo, assim. Quando você pegou, então devia ter o quê? Ela, eu não sei quanto tempo ela tinha, porque Não ela é já era linda? adulta de rua. Mas Ah, ela viveu tá. bastante, assim. Acompanhou todas as minhas fases, né?
Desde criança até... E na hora que você foi lá, falou, mãe, posso? Como é que foi? No começo, não, vai, vamos Mas deixar ela foi entrar. até o portão ali. Foi. ver. Aí ela falou, não, tudo bem, vamos só dar comida. Aí ela falou, vamos dar um banhinho. Tá. Aí foi indo, dormiu já em casa e já começou a fazer parte da família. E se tivesse algum dono, ia aparecer por ali. Você ia ver imagina, na rua. Não tinha, não. Tava bem judiadinha na época É mesmo. que a gente encontrou. E aí depois, esse foi o primeiro? Ela foi a primeira? Foi. Tive alguns animaizinhos, né? Mas os que mais me marcaram, acho que foi ela. Depois eu tive uma gata, que chamava Nala, que eu não trouxe fotinha, né? Mas ela também, principalmente na adolescência, era quem eu era muito próxima. Tanto E que, como às ela vezes, chegou? Sabe quando tem aquelas discussões em casa com a mãe, né? Aí eu falava, só minha gata gosta de mim, sabe? Coisa assim. Sempre era eu e a gata. E a Lana também, que foi uma pitbull que eu tive, que daí foi mais na época de faculdade mesmo, que ela chegou e me acompanhou até... Mas a gata foi adotada também ela ou faleceu. Você comprou? Todos adotados. Todos. Todos Ai, que adotados. legal. Olha A só. gatinha também foi, né? Mas Esse essa o aqui é a Antônio Carlos. gatinha de agora. Essa é de Não, agora? Esse é o Antônio Carlos. Esse é o Antônio Carlos. Nossa, como ele é bonito. O Antônio Carlos, eu adotei ele de abrigo também. Eu vi uma fotinha na internet, porque eu já tava Mas como querendo- você viu? Eu tava procurando, porque assim, eu já tinha 2 gatos que moravam com os meus pais, né? Daí quando eu saí de casa, não vai levar os gatos, já estão acostumados à casa. Então eu perdi a guarda dos gatos. Perdeu. Ficou em casa. Meu Deus. E aí, só que Mas eu você morava... vê, já acostumaram com os gatos. Já. É que nem aqui em casa, meus pais não queriam. Depois não queriam que a gente levasse. Depois você tudo não mais, pode tirar. não é Uma vez assim? que entra, você não consegue tirar mais. Olha só. Rê, mas me conta, como é que foi essa saída? Você saiu pra ficar com o Rafa? Você saiu pra estudar? Como é que foi? saí- Tinha um animalzinho com você quando você saiu? Como é Não, que foi? Eu saí pra fazer a faculdade mesmo. Então, com 19 anos, eu passei na faculdade e fui fazer. E aí, nesse meio tempo, depois que eu me formei, eu ainda voltei depois, morei mais um ano com a minha família. E aí eu saí de vez, assim, pra trabalhar mesmo. E aí, nesse meio tempo, que eu adotei o Antônio Carlos. Eu Mas adotei aí você ele- já tava com o Rafa? Não. Assim, já conhecia, mas ainda não era não Oficial. namorava, não era Mas nada peraí, oficial. quando você foi estudar, era a mesma cidade? Tudo em São Paulo? Meus pais moram em São Paulo, mas é mais pra Zona Leste, mais longe. E na época, eu passei na USP, e era muito legal. longe a distância, e a faculdade era em período integral. Então, não tinha como, não tinha nem linha amarela, que hoje em dia, né, facilita um pouquinho as coisas, não tinha. Não dava tempo de sair de casa, atravessar a cidade, fazer a aula e voltar pra casa. Também seria muito cansativo. Então, na época que eu passei, eu já mudei Mas de num casa. apartamento só você? Cheguei a morar com mais 2, dividir. Apartamento tem 3 quartos. Aí ficava uma menina em um, outro em outro e outro em outro. Então, eu cheguei a dividir. E do 3º ano da faculdade pra frente, aí eu morei sozinha mesmo já. Ai, que Aí legal. não dividia mais com ninguém, não. É difícil acontecer isso quando os pais moram em São Paulo também. Mas São Paulo é muito grande. muito não, grande, meu né? Deus. Não, E aí o fica bom gatinho pra veio em você. que ano? O Antônio, eu adotei ele em 2020. Foi um pouco antes da pandemia. Tanto que quando eu adotei ele, deu tudo certo. Eu achei ele no site lá, né? Vi a fotinha, ainda fiquei pensando. Falei, nossa, mas será que eu adoto mesmo? Por Mas conta aquele da tá maior ou rotina. foi quando você adotou esse Deixa eu tamanho? ver. Ali já tinha uns 2 anos. Mas é que eu adotei ele adulto já. Ele já tinha 3 anos quando eu adotei. Mas ele já tava um tempinho comigo já. E ele é palmeirense. Ai, Com não certeza. acredito, O Rafael gente. fala que não, mas ele Não é é. sim. Nossa. Ele é corintiano, claro. Eu tô passada. Corintiano. Ai, gente, Lógico. óbvio. Ele é palmeirense. Corintiano. Uniformizado palmeirense. Olha só, como é que é a vida? Porque Como assim, palmeirense mesmo. É. Corintiano é complexo. Vocês já ganharam mais um ponto aqui comigo, de ficar de boa. Tem que assistir o jogo calado, ninguém Sim. pode falar nada. Justo. Porque tem mania de ficar cantando musiquinha do Palmeiras durante o jogo. Então a gente já tem um combinado. Cada um assiste Não na sua. pode. É porque eu vou muito não no estádio, fica então falando. Você lá vai. eu sei cantar todas as músicas, né? Aí quando Meu tá em casa, Deus, você tá fica vendo? Porque segurando não é uma assim. palmeirense, sabe? Torço, mas ok. Não, Não, é vai raiz. em eu todos os gosto, jogos. Gosto, Jura? gosto mesmo, assim. Eu falo que é como se fosse uma terapia, sabe? Quando você vai no jogo, você Parece que eles não esquece estão de tendo tudo. filho. Porque no filho vai ser um problema, entendeu? Porque tudo Não bem, o gato... vai ser palmeirense com certeza. O gato já tava. A Quando família começou. inteira dele é palmeirense, Não, ele é o você único deixa Eu não desgarrado. vou nem comentar. Não, esquece. Não. Até hoje você deixa ela colocar a roupa do Palmeiras no gato? Não mais. Não, mas é que eu só Não ponho coloca mais. em momentos específicos. Ele também não gosta, né, de ficar com roupinha assim. Não, se for menino... só quando ganha algum menino título, é corintiano. que Menino tem tem sido que ser muito corintiano frequente, então ele acaba sendo também. vestido Eu vou ficar do várias seu vezes. lado, não vai rolar. Eu não vou poder dar opinião. É por isso que não rolou filho. Deixa o Rafa falar um pouco, vai então. Tá. E aí, Rafa? O quê? Não, como Não. vocês se conheceram. Ah, é? Não foi infância... Não é a polêmica infância mais já do foi. gato agora. Não, Eu quero saber como foi que
que rolou, né? Assim, tipo, estavam trabalhando. A gente olho trabalha, daqui, olho pra lá. a gente trabalha no mesmo hospital veterinário. A gente conheceu lá. Nos corredores. É. E aí? E aí a gente começou a conversar, trocar mensagem, até que rolou. Aí curtia foto do Instagram, né? Curti. Curti foto antiga. Tinha isso. E era bem na época da pandemia, então foi bem complicado, né? Porque não tinha como sair. Então, não E tinha vocês muito o que trabalhando fazer. normal, você trabalhou, né? Na Trabalhando pandemia. normal. Normal. A gente Parou o não lazer, teve- né? O trabalho continuou O igual. trabalho continuou. Tá E vendo? aí? Aí começou. Não, aí começamos a conversar, depois começou a sair, né? Não tem pra onde ir, então vai um Era na na casa casa do de um, outro. é. Aí assim vai. Aí conheci os amigos, e aí foi Ela amadurecendo que me a procurou. coisa, né? Imagina. O primeiro oi pra ela que deu. E aí, quer sair hoje? Não, Você tem imagina. Ó, a compromisso? pandemia fez isso. Adquiri muitos pets, não foi? Sim. com Adotados certeza. ou comprados, ou seja que resgatados, ou todas as loucuras na pandemia aconteceram com os E pets. que foram as grandes companhias que ajudou, Se né? apegaram Nossa, mais com aos certeza. pets. Mas- Com certeza, saúde antigamente- mental. Teve uma amiga da Paty que a gente entrevistou, uma tutorinha, né? Que ela tava em depressão na pandemia. E aí a gente E escuta as, muito as isso, duas né? cachorrinhas dela foi quem fez ela sair da depressão. Ela Foi. falou aqui. Várias vezes no atendimento podcast. eles relatam isso, né? Ai, doutora, me ajuda, porque ela me ajuda diariamente, eu me curei da depressão, ou algum filho da pessoa, sabe? Nossa, Salva foi muito meu pesado pet, a pandemia. porque ele foi pesado mesmo. E, na verdade, foi isso. Aumentou muito o número de pets. E não só isso, muitos pais que não achavam que não seria interessante ter um pet em casa, Uhum. eles se viram, e é muito engraçado isso, eles se viram assim, tipo, eu não sei mais o que eu faço com essas crianças, eu vou enforcar. Aí que eles falaram, eu vou dar um cachorro, adotar, comprar, fazer alguma coisa, ou um gato. E aí vinha assim, nossa, doutora, pelo amor de Deus, criança tem que fazer alguma coisa com esse animal. E aí o que é mais engraçado é que depois os pais, eles sempre mordem a língua, né? Porque depois, quando volta nos retornos, um ano passou, 2 anos passou, vai passando. Cara, é meu filho. Aí eu falo, entrou meio forçado, Sim. porque a gente passou essa fase de não ter o que fazer com as crianças, não tem ainda, mas assim, não tinha o que fazer. E É. aí o animal E as distraiu. aulas online, senta, É. senta. Você não Não, queria sentar, o gente, pet, mas uma ele- criança quer sentar pra É. ver um professor muito chato, falar né? no É. computador. Não é óbvio que dinâmico, né? É complicado. Imagina, Eu achei muito, Foi achei bem. muito legal. Acho que a pandemia teve várias. Mudou muita coisa, né, nas nossas vidas. E eu acho que no mundo pet, eu fico com pena, lógico, do tanto de animais que depois foram, infelizmente, jogados na rua. Você acha? Aumentou também o Teve abandono, muito teve. abandono. Aí a pessoa voltou a trabalhar e deixou o Nossa. animal que ficou com ela na pandemia? É estranho. Porque é estranho, mas assim, que nem a gente acabou de É falar que triste. São Paulo, tô falando de São Paulo, né? Que São Paulo é grande. E isso aconteceu muito. Uhum. A gente percebeu, não sei vocês também, mas assim, a gente percebeu muita gente, agora eu não aguento mais esse pet, como ele gasta. Isso acabou acontecendo também, né? Muita gente perdeu o Tem emprego também, né? Enfim. né? Isso, Mudou muito. Pensando desse lado também. Tem o lado de entender. Não que assim, Não, necessariamente não estamos justifique, mas, justificando. sim. Porque a pessoa passava o dia inteiro em casa, tinha tempo pra cuidar do pet. Depois volta a trabalhar, Às não vezes fica dois mais em empregos. casa. E aí o pet fica sozinho em casa. Então já começa a ficar meio que abandonado, não que abandonado na rua, mas fica abandonado em casa. Porque a pessoa sai pra trabalhar de manhã, volta à noite. Não faz Acabada. mais nada. Putz, é complicado, é complexo. É que essa vocês parte. não trabalham direto com clínica, então acho que vocês não tiveram isso. Não sei se a Rê estava nessa época em clínica também. Mas me perguntaram muito, o que eu vou fazer quando eu sair do home, Uhum. né? É isso E aí. teve Teve muitos isso. animaizinhos de filhotinhos, né? Que foram adotados já nessa época e que eles só conheciam essa rotina do Então, tutor em casa, né? Só Eu ouvia muito isso. Aí começava a trabalhar e falava, doutora, vão me expulsar do prédio, porque fica latindo o tempo inteiro. Ah, Ele acha que entendi. é muito tempo longe, não ficava. Era só, vou sair pra comprar alguma coisa no mercado, vou almoçar, mas eram saídas rápidas. E aí é uma questão de adaptação também, né? E tem que ter um pouquinho de paciência mesmo, né? De aos poucos e trazendo essa nova rotina ali pra eles, né? Mas é uma coisa que tanto o tutor tem que acostumar, quanto o pet, Quanto né? pet. Eu acho até que deve ter, eu não tenho um número para isso, mas o que eu percebo pelos que eu atendo, aumentado o número de animais em daycare, né? Sim, em creche. E isso é muito Porque aí bom. eles voltaram a trabalhar e falaram, o que eu vou fazer? Eu falei, vamos colocar, Sim. né? A melhor É coisa escola, é... né? Tipo igual filho mesmo, né? Porque aí você coloca... Essa ele tem- É uma preocupação, distração, gastos né? e- Tem a parte da saúde física, né? Mas pra eles a gente também se preocupa com a saúde mental, Com a né? saúde mental. E ficar em casa sozinho, tava acostumado a ficar direto com o tutor lá na época da pandemia. Eu acho que isso resolveu bastante. Ajudou.
Mas vamos voltar a vocês. Eu quero saber se vocês casaram, aquelas, né? Curiosa, né? Vocês chegaram a casar, se juntaram, como é que foi? Porque até então foi o oi, que eu sei que foi ela que no seu celular. Oi, tudo bem? Foi, falou aqui. Foi, lógico. Lógico que foi. E aí, depois disso, como é que foi? A gente namorou alguns anos, né? Eu morava sozinha, então alguns dias da semana ele passava comigo. E você morava com seus pais? Isso. E aí, agora, mais recente, a gente começou a morar juntos mesmo. Aí vocês, no seu apartamento? Não, vocês... com ele agora. Aí você comprou um apartamento, ou alugou alguma coisa Isso, assim. e agora a gente mora junto, reformou, arrumou tudo. A gente tá morando junto, vai fazer um mês. Fazer um mês. Um mês tá morando junto. Nossa, Aliás, é, mês até hoje, um brinde aqui. um mês hoje. Fez um mês que tá morando junto. Gostoso. Tá e aí vendo? vocês estão com o gatinho. Sim. E pretendem Não, ter... o gato era o acordo inicial, o gato vai. Não, Ele vai com certeza. Não há uma outra Mas é só opção. você comprar umas Aí eu blusas até do brincava Corinthians. com ele, falava, pra olha, gato. o principal é tela, o principal Sei. tipo, pode não ter Arrumar o resto, tudo o mas apartamento a pra parte receber do o gato. tinha que estar Claro. pronta. Mas você já deve amar o gato. Sim, Né? gosto Não tem bastante jeito. dele. Não tem como não se apegar. É. E aí vocês pensam em adotar mais gatinho, Não, mais não, cachorrinho? não. Ele E assim, tá um ótimo. pouco por conta dele também, porque ele realmente é muito ciumento, assim, já tentei experiências de pôr um outro animalzinho lá, mas ele fica completamente agressivo com o pobre do bichinho que chega. Paulinha, isso é importante. Ele é Gato terrível. não é tão fácil assim. Não. Eu já quis ter mais gatos. Às vezes eles ficam, tipo, 3 dias sem comer. Quando você pega resgata um gatinho de rua, às vezes eu falo, acho que eu vou ficar. Nossa, quantas vezes a Duda, a Xereta, elas ficaram escondidas até 3 dias sem comer. Meu Deus. Aí, tipo, eu doava o gato e ficava pensando, será que eu pego outro, não pego? É difícil. É difícil. Não é todo gato que aceita vir outro gato. A última, que foi a Duda, que foi a que morreu de diabetes, que eu já contei, ela aceitava cachorro, você acredita? Mas gato, eu nem tentei mais, porque imagina com diabetes ainda ficando sem comer. Sem comer. imagino. Aí não nós ia somos dar certo. perdidas. Mas você tentou gato também ou tentou cachorro? Tentei mais cãozinho mesmo. Ah, e tentou era cãozinho. bonzinho. Era um cachorrinho de uma amiga. Eu falei, vamos fazer o vamos teste, lá, deixa eu né? ficar aqui uns dias. E aí, assim, ele gostava muito de gato e ele é bem tranquilo. Só que aí não deu, coitado, foram 2 dias sendo caçado dentro da minha casa, assim, porque o Antônio subia nas coisas, olhava, quando ele passava, ele pulava no pobre Ele do não cachorro. é um gato comum, ele não se esconde. Ele fica no meio de todo mundo. Ele quer estar junto com todo mundo. Ele é meio comportamento de cão, assim. Se chega outro animal, Ah, ele não que vai se legal. esconder. Ele vai ficar cutucando, ficando em cima do outro animal. Entendi. Ele fica lá em cima só olhando, assim, pronto pra se precisar Fica. dar um bote, ele vai. Vai visita em casa, ele fica andando. Ele as morde o pé, pessoas- essas coisas? Não, Não. morde é nada. super bonzinho. Da Patrícia mordia. Fica o junto pé. ali, assim, Se ela dormindo no sofá, vinha morder. Nossa, Para, ela tem trauma disso. Só porque minha Claro. gata mordia o pé dela quando ela mordia. dormindo. Não tava fazendo nada, tava dormindo. Sem Você acordava motivo, com né? susto. O pessoal ia fazer serviço lá no apartamento e ele tava lá. A hora que abria a porta, todo mundo olhava. Ele morde? Não. Não. Fechava a porta, a pessoa ia mexer em algum lugar, ele tava junto lá, olhando em cima da pessoa pra ver o que tava fazendo. Vistoriando tudo. Ah, Aí a na pessoa fala, dúvida, nossa, a pessoa não que vai. diferente. Eu entro na casa dos outros, a primeira coisa que o gato faz é correr, se Esconder. esconder. Embora. Ele tá lá em cima, cutucando, olhando o que estão fazendo. É tipo guardião, assim. Só É. pra garantir que tá tudo bem. Se tiver tudo bem, ok, não vai fazer nada, né? Exatamente. Ele é Se meio tiver, cachorro. vai ser Ele problema. Ele é. Mas Agora, vai lá. bom, não, desculpa. Não, eu ia falar, eu ia mudar de novo de tema, que tem a ver com a profissão escolhida, assim, se nesse tempo que vocês estão atuando, se vocês pensaram em algum momento em desistir, ou ficaram extremamente chateados, ou indignados, sabe? Então, era isso, assim, tipo, os desafios, né? Porque toda profissão tem. Opa. E como é que foi enfrentar os desafios, né? E quais foram os piores, talvez? Eu acho que eu atuei um pouco na área clínica geral, né? Fiquei 5 anos. E já me especializando na cardiologia, que desde o início, desde a faculdade, acho que até antes de entrar na faculdade, porque aquela cachorrinha, né, que eu mostrei desde pequenininha, ela era cardiopata. Então já foi meio que uma direção, assim, sabe? E conhecendo a matéria mesmo, já era o que eu mais me identifiquei. Mas na clínica geral em si, eu tinha... onde eu trabalhava, eu precisava fazer alguns plantões noturnos. E eu acho que isso foi realmente um empecilho para eu, sabe, continuar na clínica geral, apesar de já saber que eu queria especialidade. Não uma questão de não gostar, eu gostava da rotina do atendimento noturno, da emergência e tudo mais, mas era uma questão física mesmo. Você passava depois uns 2 dias
destruída, assim, sabe? Sei lá, ficava gripada mais facilmente, imunidade, tudo. Aí eu falei, realmente não dá, né? Aí esse foi o maior empecilho, assim, né? Realmente foi a minha saúde. Mas em relação à área de atuação mesmo, eu acho que eu nunca tive dúvidas do que eu queria realmente a cardiologia. Acho que eu só posterguei um pouquinho mais, porque eu também gostava da clínica geral. Eu acho que foi mais isso pra mim, assim. E há quanto tempo você tá só na cardio? 4 anos. Eu já atuava, né, com atendimento, com a parte de elétrica, eu já tinha realmente feito muitas coisas antes mesmo de terminar a graduação, então eu já tinha capacitação para isso. Mas a parte de ecocardiografia foi a última que eu realmente fui me especializar, né, me aprimorar. Então, para mim, foi o último ponto. Aí, quando eu consegui realmente, eu tô bem do atendimento clínico, né, fiz a pós-graduação, toda a parte de eletro e a capacitação do eco, tudo certinho, aí realmente eu migrei somente para cardiologia. Aí eu não atendi mais a clínica geral. E você, Rafa? Conte. Eu sempre quis parte de cirurgia. E aí a gente se forma, precisa trabalhar. Cai na clínica. Clínica geral, a primeira coisa que tem que fazer. Comecei a trabalhar com clínica geral. Saí da clínica, fui pro hospital público, quando começou, ali na Zona Leste. Entrei no hospital como clínico também. Quando chegava algumas coisas de cirurgia e de ortopedia, principalmente, nenhum clínico gostava de atender. Então, jogava pra mim. Então, eu fui meio que me direcionando sozinho pra ortopedia. Qualquer caso, chegar a ortopedia, passa pro Rafael. Ele gosta, comecei a atender. Até que a equipe de ortopedia me chamou pra fazer parte deles. Então, eu fazia parte do atendimento ortopédico. Ao mesmo tempo, eu comecei a fazer pós de ortopedia. E até hoje eu tô na área de ortopedia, nunca mais saí. Isso já faz mais ou menos 12 anos que eu tô na ortopedia. 12 anos? Nossa. Mas assim, só clínica Só e cirurgia ortopédica. Me formei em 2011. Trabalhei na clínica em 2012, fui pro hospital público em 2013. 2013 eu comecei na ortopedia, nessa parte de clínica. E fiz a pós-graduação de ortopedia. Me formei em 2014 e até hoje eu trabalho com ortopedia. Não, tá vendo? É muito legal ser especialista. Não, cara, é show. E esse E foi no dom, tipo, você vê que meio que vai direcionando, assim. Gosto. Dá pro Rafa, gosto. mas eu acho que deve ter uma ligação. Um pouquinho de vocação, né? Eu acho que tem ligação com a vocação, sabe? Tipo, a cachorrinha só foi um instrumento pra te mostrar qual que era o seu dom. Muito nisso na mesmo, minha cabeça. Assim. Eu já fui pra um lado mais espiritual agora. Mas realmente é o que eu acredito. Porque na minha família não tinha ninguém veterinário, não tinha ninguém próximo, né? Até hoje, as E ele escolheu sua especialidade, não é nem só a sua profissão, a sua especialidade. Mas toda vez que eu paro pra fazer essa reflexão de voltar, é realmente a imagem que eu tenho, assim. De, tipo, nossa, tinha que estar ali, sabe? Me direcionou. E foi a melhor coisa. Não me arrependo, não. Me imagino em outra área também, não. Você sabe, Paulinha, que assim, lógico, eu conheço a Rei e o Rafa não faz tanto tempo, né? Mas a vida da veterinária é assim mesmo, né? Então, como tem os especialistas que rodam as unidades, então, de repente eu trabalho numa empresa que tem várias unidades, ou vou em outra empresa, de repente encontro com eles, e aí a gente vai ficando amigo. E foi assim que a gente tem vários amigos veterinários, cada um com a sua especialidade. E eu vou falar um negócio até que eu quero falar do Rafa, porque eu vou ter que falar. Eu já falei para minhas tutorinhas, eu vou repetir agora. Eu já chamei vários ortopedistas para operar, né, nas unidades que eu tô, nas empresas que eu faço parte. E eu admiro muito, Rafa, eu não vou dizer nem pela cirurgia, porque eu não tenho nem tempo de assistir. Eu malemar vou lá falar oi e tchau, né, Rafa, assim. Mas a gente vê muito pelo pós-operatório, sabe? Então, assim, eu sempre falei lá na clínica, o pós-operatório do Rafa, eu não sei o que ele tem, ele deve ter uma mão muito leve para fazer a ortopedia. Caraca, que legal, hein? Depois que ele começou a operar lá, assim, a mão é tão leve, e eu quero acompanhar suas cirurgias depois, faço questão de estar junto com você. Mas porque assim, eu tenho que pensar no meu pós-operatório. Então, eu fui, fiz a consulta, eu fiz o diagnóstico clínico, fiz todos os exames, entreguei pro Rafa e ele operou. Enfim, depois quem cuida do pós é o veterinário, que é o responsável pelo caso, que é minha tutorzinha e meu cachorrinho que eu cuido. E o pós-operatório é muito sofrido, muitas vezes em ortopedia, caso ele tenha dor, caso as fisioterapias sejam mais difíceis de fazer. E assim, desde que o Rafa começou a trabalhar com a gente, eu percebo uma leveza enorme no pós. Assim, não só a cirurgia. Não sabia disso.
Fico feliz. Nossa, Rafa, assim, a gente costuma dizer, até que as minhas recepcionistas falam, ele tem uma mão que o pós-operatório, o animal apoia mais rápido, a fisioterapia é mais leve, o animal sente menos dor, e sempre dá super certo. Mas os outros também dão, mas assim, é esse pós-operatório, essa leveza pro animal, sabe? Porque o animal fazer uma ortopedia não é fácil. Uns mais difícil, outros mais fácil no pós-operatório. Mas no modo geral, como já tá eu tô muito tempo nessa área, né? Eu sinto muito prazer em chamar o Rafa e fico muito contente porque isso veio vindo dos meus pós-operatórios, né? De ver o tanto que o animal fica bem depois que ele opera. E eu fico muito contente. Fico feliz, não sabia mesmo dessa história. Você nunca me contou não isso. Não contei mesmo. Não. Era exclusivo o podcast. Mas muita gente já sabe, porque eu já falei. Que bom. Eu fico orgulhosa, porque é muito bom. Eu não tô na área de novo, mas você percebe quando as pessoas estão no dom. Então, eu sempre falei pra Paty que ela trabalha no dom dela. E dá muito orgulho ver ela atuando, o jeito que ela cuida, sabe? É muito perfeito. O jeito que ela conversa com as pessoas, porque não é só sobre o animal, mas sim sobre aquele tutora que tá com o coração apertado, que tá entregando a vida, né? Da pessoa, do bichinho que ela mais ama pra Paty. Então, eu acho muito lindo ver os dons. E ela dando esse depoimento, com certeza. A Rê também, na área dela, deve ser incrível atuando. Então, assim, é muito bom eu aqui de fora, olhando pessoas trabalhando no dom nessa área. Que eu também acho que eu tô no dom na minha área. Você que tá é totalmente bem no diferente. dom. Que é totalmente diferente de eu não vou nem vocês. começar a te elogiar agora, senão não vai passar nem precisa que já passou o horário. Ó, eu quero pedir uma coisa, então. Vamos lá, né, Paulinha? Porque a gente tinha pensado, Rafa. Rafa e Rê, né? Na verdade, eu tinha te falado pro Rafa já que a minha irmã, a Carininha, tá com uma Spitz. No exame clínico, eu já vi que ela luxa a patela. Quando eu examinei, ela luxava uma patela só, mas faz um tempo que eu não vejo a Mel. Então, eu não sei como que tá a outra. O que eu pensei? Se a Paulinha deixar, ela troca com a Cá, né? Vem a outra irmã aqui e a gente segue mais um pouquinho. Tipo, eu pego a Mel. Por que eu tô te falando isso? Eu percebo que os tutores têm muita dificuldade de entender por que a gente precisa operar uma patela. Se a gente não operar, o que acontece? E aqui, né, em todos os episódios do História de Patinhas, a gente quer que eles entendam o que pode fazer de melhor para os seus pets. Então, eu queria aproveitar. Não, acho demais, né, porque Paulinha? aqui os pilares são as histórias que inspiram histórias. E são histórias clínicas, são histórias de humanas, são histórias de curas, enfim, todas as histórias. Isso é muito bom, porque todo mundo tem dúvida, né? O que fazer, como perceber, como ajudar para não... Eu não sei quais são as dicas que você vai dar no próximo, vou deixar pro próximo, mas todas as informações que a História de Patinhas traz é muito rico, porque a gente não tem, né? As pessoas que estão ouvindo não tem essa amizade, né? Quando tem algum problema, vai e leva no veterinário, leva no médico, leva, sabe assim, no especialista, e depois não tem essa informação. Então, a História de Patinhas está aqui também para trazer esse tipo de informação para as pessoas, sabe? Então, agradeço vocês dois. Tudo bem? A gente continuar um pouquinho? Chamar a Carininha e trazer a Mel aqui pra gente falar? Vamos lá. E aí, a Rê fica com a gente, por favor, Rê, que aí a gente tem algumas perguntinhas para falar de cardio também. Tá bom. Que aí são mais técnicas. Tá ótimo, então tá. Muito obrigada. Vamos fazer nosso brinde final. Ai, gente. A gente agradece a participação de vocês. Um beijo, Antônio Carlos. Beijo, gente. Tchau. Tchau.